Olá, muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Estamos hoje aqui com a Heloíse Rocha para falar sobre a importância da medição de vazão. Meu nome é Marcos Rachid, eu sou um dos responsáveis pelo marketing na Sparexarco e eu vou dar alguns recados agora no início, tá? A gente tem uma pesquisa de satisfação ao final do nosso treinamento, é uma pesquisa bem rápida e ela dá a oportunidade de você trazer para a gente próximos temas e também tirar, caso você tenha alguma dúvida, tirar essas dúvidas e a gente pode estar respondendo para vocês por e-mail, tá? Essa pesquisa de satisfação, ela também dá direito para você ter um certificado de participação desse treinamento, tá? Então, caso você responda, né, participe com a gente, responda a pesquisa, a gente vai estar enviando no e-mail de vocês um certificado de participação. Pessoal, a gente tem alguns treinamentos que a gente vai estar tendo ao longo desse mês e do próximo. Então, a gente tem o treinamento de hoje sobre medição de vazão, e a gente vai estar falando no dia 24 de novembro sobre recuperação de condensado e vapor flash na indústria. A gente vai ter os treinamentos de dezembro, a gente vai falar sobre válvulas de controle com assento reversível no dia 6 de dezembro. A gente vai estar falando no dia 8 de dezembro uso eficiente do vapor em fábricas de farinha animal. E vamos ter também no dia 13 de dezembro a importância da desaeração do condensado. No nosso último webinário do ano, a gente vai estar falando no dia 15 de dezembro sobre boas práticas em indústrias de óleo de soja, tá? Os nossos treinamentos eles ficam disponíveis para inscrição através do nosso site, o sparexarco.com.br, e também no nosso LinkedIn. Heloíse, fique à vontade, estarei por aqui caso vocês tenham alguma dúvida ou caso tenham algum problema aí com áudio ou vídeo, tá? Um bom treinamento a todos. Obrigada, Rachid, aí pela introdução. Acredito que esteja aparecendo minha tela aí com a inicialização do webinário já, né? A importância de medição de vazão. Você pode me dar um ok, Rachid, se está aparecendo na tela aí para você? Isso, está aparecendo sim. Caso alguém puder usar o chat e mandar para a gente se está vendo ou não, tá? Vai ser bom para a gente também. Tá bom, muito obrigada, Rachid. Bom, vamos lá. Legal, Elo, o pessoal mandou aqui que está vendo a apresentação, tá? Muito bom, obrigada, pessoal. Vamos lá, pessoal. Seja bem-vindo, primeiramente, ao nosso webinário, né? Então, alguns recados, como o Rachid já pontuou. Então, atenção, assista até o final. Somente os participantes que assistirem esse webinário até o final e responderem a nossa pesquisa vão receber, né, um certificado de participação. Meu nome é Heloíse, eu sou engenheira de aplicação aqui na Sparexarco há 9 anos e tenho aí uma certa experiência há 10 anos na área com medição de vazão e também na área de controle e instrumentação. Espero poder agregar aí no dia de vocês. Qualquer dúvida vocês podem mandar no chat. Se a gente não conseguir responder durante o webinário, que é apenas de 1 horinha, a gente responde também depois por e-mail pelo contato que vocês deixam aí na nossa página, tá ok? Então, como funcionará o nosso webinário, né? Esse webinário tem a duração de 1 hora, das 11 ao meio-dia, 50 minutos de apresentação, 10 minutos para perguntas e esclarecimentos. Caso a gente acabe ultrapassando aí esses 50, essas perguntas e esclarecimentos, elas podem também serem enviadas por e-mail. Seu microfone vai estar mudo durante toda a sessão. Envie perguntas por meio da função Perguntas, que pode ser encontrada no painel do webinar. Então, as perguntas que não forem respondidas no tempo vão ser respondidas por e-mail. E a tela do GoToWebinar, né? Nós temos o painel de controle e aqui a seção onde você pode mandar perguntas, ok? Nossos valores, falando aí do grupo Sparexarco, é muito importante destacar os valores da nossa companhia. Então, segurança em primeiro lugar, colaboração, foco no cliente, excelência, respeito e integridade. Esses são os valores que regem a Sparexarco Engineering PLC, que é o grupo Sparexarco como um todo. E como a segurança é em primeiro lugar para o nosso grupo, eu quis trazer algum comentário na área de segurança, né? E eu trouxe uma curiosidade que esta semana nós tivemos aqui na empresa, até porque a gente está implementando
é realmente não utilizar mais copos plásticos, mas a curiosidade maior que eu tive essa semana foi em relação a utilizar líquidos quentes em copos plásticos, né? Isso é muito arriscado. E aí eu sei, né, que todo mundo provavelmente toma aquele cafezinho no copo plástico e isso pode nos fazer mal. Então, sabia que tomar café, chá ou esquentar comida, né, no micro-ondas em recipientes inapropriados traz sérios riscos à saúde a longo prazo. Então, alguns tipos de plástico, principalmente os que compõem os copos descartáveis, quando aquecidos, liberam o bisfenol, BPA, substância que causa várias alterações biológicas, inclusive no sistema endócrino. Então, imagina a gente que acaba utilizando muitas vezes copo plástico aí, tanto em médico, né, ou até mesmo na empresa para tomar um cafezinho quente, né? O BPA causa interferência na atuação dos hormônios, podendo provocar infertilidade, puberdade precoce, câncer de mama, né? Mês passado a gente teve um mês aí que salienta a prevenção do câncer de mama e síndrome dos ovários policísticos. E o que fazer? Não aquecer recipientes que sejam feitos de policarbonato, né, do BPA, no micro-ondas. Armazenar os alimentos, especialmente os ainda quentes, em potes de vidro, porcelana ou aço inox. Evitar comprar recipientes plásticos feitos com BPA. Basta ler o rótulo dos produtos e ver as especificações. E não ingerir café, chá ou líquidos quentes em copos e recipientes de plástico. Então, a única forma de prevenir é evitar o hábito cotidiano de ingerir bebidas e alimentos quentes em copos de plástico e trocar os potinhos de casa, preferindo os de plástico BPA-free ou recipiente de vidro. E, claro, a sustentabilidade, né? O resíduo que esses copinhos geram também é um problema atualmente. Então, fique atento, né? Aquele chá, aquele café quentinho, veja se não está num copo de plástico com BPA, que pode aí fazer mal à sua saúde a longo prazo. Conheça o grupo Spirax-Sarco, né? Nosso grupo é formado por algumas empresas. Então, nós temos a empresa Chromalox, que é na área de energia elétrica, né, com algumas caldeiras elétricas, alguns tipos de produto voltados à elétrica. A ITER Controls, voltada a válvulas de controle de processo, de superaquecedores. O grupo, a empresa Spirax-Sarco, né, voltada aí para N tipos de soluções que a gente já vai falar, Watson Marlon e também Gestra. Esse é o grupo atual composto e nós estamos aí cada vez mais adquirindo empresas, logo vamos ter mais empresas no portfólio aqui no grupo da Spirax Sarco Engineering PLC. Presença global em 62 sites, né, mais de 7.250 colaboradores e 15 fábricas, mais de 1.600 engenheiros de aplicação e vendas. No Brasil, nós somos separados em 9 filiais, mais de 50 engenheiros e 7 escritórios para atendê-los. Então, mais que um fornecedor de produtos, nós somos um fornecedor também de sistemas turnkey, assistência técnica, auditoria energética, agora iniciando o Certified Energy Manager na área de eficiência energética, né? Então, o Grupo Spirax-Sarco tem certificado seus funcionários para fazer auditoria na área de eficiência energética de forma certificada. Treinamentos, né? Também podemos dar treinamentos em company ou treinamentos aqui na própria Spirax-Sarco e na área de gerenciamento de projetos. Então, esse é um portfólio bem abrangente do que a gente pode oferecer em relação a produtos, sistemas, assistência técnica, treinamentos e gerenciamento. Um fornecedor para todo o loop do vapor, né? Então, nós temos desde a casa de caldeira, né, boiler house, hoje falando um pouco sobre medição de vazão, temos também sistemas de controle com válvulas de controle, temos purgadores e também temos sistemas de monitoramento à distância de purgadores, bombas de condensado, soluções em energia térmica, né, trocadores de calor, temos alguns acessórios de linha também, válvulas de bloqueio, algumas soluções para umidificação, ar comprimido e sistemas montados, além também de toda a área de produtos para farma. Uma empresa com foco em sustentabilidade. Eu gostaria de destacar aqui duas grandes estratégias que a Spirax-Sarco está seguindo globalmente, que é o Natural Technology. Você vê vapor, nós vemos tecnologia natural. Nós estamos divulgando bastante esse conteúdo, tanto no site como no LinkedIn, né?
no qual a gente coloca a parte do Natural Technology como o vapor central, né, como um recurso que nenhum outro fluido pode combinar, um fluido de alta densidade energética, permitindo transferência efetiva de grandes quantidades de energia, controle preciso de temperatura, fácil gerenciamento da temperatura do vapor através do controle de pressão, pequena infraestrutura, minimizar o valioso espaço de processo, flui naturalmente, sem necessidade de bombas, transferência de calor eficiente, pode ser aplicado em superfícies de aquecimento ou diretamente em produtos, além do ciclo natural da água, ele deixa apenas água para recuperação e reutilização, né? Combinando aqui os melhores características que o fluido pode ter. Dentro do Natural Technology, nós temos uma série de publicações no próprio LinkedIn, né? Algumas entrevistas com professores conceituados na área de sustentabilidade e eficiência energética, né? Então, se puderem acessar, vejam, esse conteúdo é bem interessante, falando sobre como o hidrogênio verde desempenha um papel importante na transição para uma economia de baixo carbono, né, até para geração de vapor. Isso é bem interessante, como os mercados estão evoluindo nesse sentido. Outra estratégia que vocês vão ver a Sarco publicar bastante é a estratégia One Planet, que é engenharia com propósito, fica por dentro das nossas publicações. Então, em julho de 2021, a gente lançou a estratégia do One Planet, que é para acelerar o desempenho em sustentabilidade, né? Proteger as pessoas e o planeta, alavancar oportunidades de crescimento, né? Gerenciar riscos e nos colocar no caminho da liderança em sustentabilidade industrial. E, né, na página do One Planet, no LinkedIn, você consegue monitorar quantos produtos Spirax-Sarco ajudaram na redução de emissão de gases, por exemplo, né, 7% de redução da emissão de gases de efeito estufa com ano base de 2021, 18,2 milhões de toneladas de CO2 economizadas anualmente por clientes que usam produtos, né, da Spirax-Sarco, do Steam Specialties, adquiridos em 2021, e 96,1 milhões de metros cúbicos de água economizados anualmente por clientes que usam produtos da Spirax-Sarco. Então, conheça mais sobre a nossa estratégia e as nossas soluções para a área de sustentabilidade. E quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas? A gente vai falar muito aqui de medidor e medidor sempre está muito linkado a metas, né, também, né, até para comprovação das metas. Então, qual a primeira meta aí dentro do One Planet, que é uma estratégia global de sustentabilidade da Sarco? É alcançar emissões líquidas de zero gases de efeito estufa, proporcionar ganho líquido de biodiversidade, implementar melhorias ambientais em nossas operações, crescimento das vendas de produtos com benefícios de sustentabilidade quantificados, elevar padrões de sustentabilidade em nossa cadeia de suprimentos e apoiar o bem-estar das pessoas em nossas comunidades. Essas são as 6 estratégias do One Planet que realmente são foco para que a gente possa trabalhar os nossos projetos com a comunidade, com clientes, com fornecedores, para que todas as partes envolvidas sejam realmente suportadas e apoiadas pela estratégia. Vamos lá para o nosso webinário em relação à importância, né? Por que medir e qual a importância da medição de vazão? Por que medir? Você só controla aquilo que se pode medir. E cada vez mais essa frase faz mais sentido, né? Nas empresas, nos processos. Quando eu não tenho um medidor, quando eu preciso comprovar algum escopo, por exemplo, de redução na área de sustentabilidade, eu começo a verificar que na minha planta existe a necessidade de instalação de algum medidor para que eu possa fazer essa comprovação. Alguns fatores, né, do porquê medir. Eficiência da planta, como consumo de combustível e utilização eficiente das instalações e equipamentos, né? E o consumo de combustível está totalmente ligado à parte de emissões, né? Se eu reduzo o consumo de combustível da planta, eu reduzo também a emissão, dependendo, claro, do combustível, eu reduzo a emissão de carbono, né, de CO2 ou CO2 equivalente. Monitoramento e controle de processos. Eu quero monitorar determinada área para ver se ela
realmente chegou na meta implementada. Comparação de desempenho de diferentes plantas, verificação de avarias e pontos de vazamento. Novamente, né, se eu tenho pontos de vazamento na planta, provavelmente eu estou contribuindo para não ter uma redução aí no meu consumo de água, no meu consumo de combustível, na minha emissão, pois está tudo atrelado. Então, o medidor ele realmente vai fazer com que você consiga comparar o desempenho de diferentes plantas ou processos e reduza, né, os seus pontos de vazamento, porque agora você vai conseguir identificá-los e sanar aqueles problemas apontados. E qual a importância? Né? Custos de operação. São necessários medidores de vazão para garantir a quantidade de energia que se está utilizando e onde. Então, é importante saber onde eu tenho o meu ponto principal, o meu foco principal na planta, porque provavelmente é onde eu vou realmente direcionar os investimentos, né, para que eu consiga ter uma redução tanto de emissão como de custo de operação. Diferença entre o resultado de perdas e ganhos. Em alguns processos, medir vazão com precisão é de suma importância para a divulgação de resultados do exercício do período. Então, você precisa dessa informação não só para a área ali de utilidades ou só para a área de processo. Muitas vezes isso é muito maior, né? Isso é para a área de eficiência energética, é para a área de sustentabilidade, né? E essa diferença entre perdas e ganhos também entra para a área financeira da empresa. Então, o medidor muitas vezes é um ativo da empresa. Ele não é apenas ali como uma válvula, um instrumento que você instala, ele realmente é um ativo da empresa, porque ele vai ficar ali monitorando quais são os consumos que, claro, estão diretamente ligados a custos e também a redução de despesas. Saiba mais. Né, um ponto que eu gostaria de destacar aqui é a utilização de energia no mundo. Né? Eu peguei aqui uma base da International Energy Agency, peguei uma base aqui de 2019, no qual calor, né, representou 50% do consumo global de energia no final de 2018. Desses 50%, né, cerca de 50% da energia térmica total foi usada em processos industriais. 40%, né, energia térmica contribui com 40% das emissões globais de CO2. Então, retomando, calor representou 50% do consumo global de energia no final de 2018. Cerca de 50% da energia térmica total foi usada em processos industriais. E energia térmica contribui com 40% das emissões globais de dióxido de carbono. Então, essa informação nos coloca num ponto aqui do como monitorar e tentar reduzir, né, esses consumos. Né? Veja que 50% da energia térmica em processos industriais é onde normalmente nós aqui da Spirax Sarco trabalhamos junto com os nossos clientes. Né? E para isso, precisamos monitorar. Para isso, cada vez mais as metas estão mais duras, né? Estão mais fechadas em relação a área de sustentabilidade. E uma curiosidade, a geração de vapor representa 54% do consumo de energia para o setor de bebidas e alimentos no Reino Unido. Então, a geração de vapor representa uma grande parcela, né, do consumo de energia. E provavelmente aqui no Brasil também, né, esse consumo de vapor também é alto. Né? Nós temos outras formas de geração, né, investimos em várias formas, aí na área de biomassa também, para redução de emissão de CO2, mas ela representa 54% do consumo de energia. Ou seja, temos que colocar foco no monitoramento, né, de onde nós mais utilizamos energia. Ainda em qual a importância? Redução das emissões de carbono e do consumo de energia. Cada vez mais, né, os países ou regiões têm regras específicas em torno da redução de emissão de carbono e do uso de energia. Né, a gente vai ver aí metas net zero, assim como eu mostrei da Spirax-Sarco, com a utilização de créditos de carbono. Então, os medidores eles são uma parte crítica desse processo, porque eles vão monitorar para que esses processos sejam concluídos ou não, né, que sejam investidos ou não.
Nós temos nessa semana o início da COP27, em qual teremos vários temas sobre redução de emissão de carbono e consumo de energia. Então, cada vez mais o mercado e nós aqui da Spirax Sarco entendemos que monitorar se tornou cada vez mais e mais importante. Não só agora por conta da parte financeira de utilização do custo do vapor ou do custo do combustível, mas realmente atrelado às reduções de emissão de carbono e redução do consumo de energia. Veja, se em sua planta você não tem essas metas, né? Se nós não podemos ajudá-lo com esse monitoramento, e claro, nós temos outras soluções na área de eficiência energética para redução de emissões de carbono e de consumo de energia. E quais suas metas, né, a curto e longo prazo? Você tem metas na economia de energia térmica? Metas na economia de CO2 equivalente? Economia de água? Economia de combustível? Economia de energia elétrica? Para todas essas metas, sempre há um medidor, né? Seja ele na área de elétrica, seja ele, como estamos falando aqui, na área de fluidos, né? Medidor de vazão para água, ou para o combustível, ali um gás natural, ou até para os gases, para emissão de gases, né? Ou até mesmo para energia térmica. Seja onde for, a gente vai precisar sempre dos medidores para fazer um monitoramento. E aí entra a sua grande importância, né, para o cumprimento dessas metas. E como você monitora as suas metas? Através do medidor de vazão, que é o quê? É um dispositivo capaz de determinar o volume ou massa de um fluido que passa através de uma dada seção de escoamento por unidade de tempo. O medidor ele pode ser usado em líquidos, gases ou vapor, em variados processos e variados tipos de indústria. Fatores a serem levados em conta na escolha do medidor de vazão em sua aplicação. Primeiramente, né, qual o fluido? Então, diferentes medidores de vazão são adequados para lidar com diferentes fluidos. Os medidores de vazão eletromagnéticos, por exemplo, necessitam de um fluido com condutividade mínima. Então, eu preciso sempre ter a noção de qual o fluido se quer medir. Parece até maluquice, né, falar isso, mas realmente a gente precisa informar, porque às vezes a gente tem uma mistura, depende realmente do tipo de fluido, a melhor tecnologia de medição de vazão vai ser empregada partindo desse princípio. Qual a temperatura? Né? Cada medidor de vazão tem diferentes limites de pressão e temperatura. Ter essa informação já vai garantir também uma solução correta, pelo menos um caminho para a solução correta. Fluidos como vapor e gases necessitam, por exemplo, de compensação de densidade. E para isso, um sensor de temperatura integrado ou não no medidor é necessário. A não compensação pode acarretar numa medição imprecisa. Então, se eu tenho fluidos como gases e vapor e preciso da compensação de densidade e não utilizo um sensor, né, integrado ou não, eu posso realmente não ter a precisão na informação de vazão que aquele medidor vai ler. Ou eu posso estar utilizando isso num fluido como água, um sensor a mais, pagando a mais por isso sem necessidade, porque não vou precisar fazer uma compensação de densidade. Então, saber a temperatura é importante, né? Até porque o vapor saturado ele tem uma correlação direta com uma correlação direta entre temperatura e pressão. Então, apenas um sensor de temperatura ou um sensor de pressão já consegue fazer uma compensação de densidade. Agora, se eu utilizo um medidor de vazão, que aí é informada a pressão do vapor e uma temperatura acima da correlação, né, daquela pressão, provavelmente aquilo será vapor superaquecido. Então, eu vou precisar de um sensor a mais para poder fazer essa compensação de densidade, pois ele precisará de duas comparações para poder chegar na vazão, né, na informação de vazão com precisão. Por isso é importante também informar a temperatura após a informação do fluido. Ainda em fatores a serem levados em conta na escolha do medidor de vazão e sua aplicação. Qual a precisão necessária para sabermos a correta taxa de fluxo?
Se o medidor de vazão estiver, por exemplo, sendo utilizado para alocar custos ou faturamento, então um alto nível de precisão é recomendado. Isso é importante, né? Porque em alguns processos eu utilizo um medidor de alta precisão, muitas vezes sem necessidade, né? E ser de alta precisão vai influenciar diretamente no custo de aquisição desse medidor. Ele vai ser mais caro, vai ser mais barato, dependendo da maior ou menor precisão, né? Então, é importante entender, você está utilizando isso para dar uma informação final em relação a custos e faturamento, porque você vai querer saber quanto combustível foi utilizado para você poder pagar por aquele combustível, ou você está vendendo vapor, né, de uma planta para outra, então cada metro cúbico ali, cada quilograma hora, tanto do combustível como do vapor, realmente é contabilizado. Então você precisa de alta precisão. Agora não, estou utilizando esse medidor num processo que eu quero comparar com um processo já existente, o que eu preciso é que ele tenha repetibilidade, não precisão, neste nível, né? E isso vai afetar diretamente o custo do medidor de vazão. Seção de tubulação no qual o medidor de vazão vai ser instalado. Medidores de vazão podem ter tamanhos diferentes e, por sua vez, as linhas onde serão instalados também. Saber exatamente a seção de tubulação ou, em caso de projetos, dimensioná-la corretamente, irá auxiliar na correta seleção do medidor, interferindo na maioria das vezes em custos. Isso é bem importante, né? Quando aqui na Sparexarco nós recebemos aplicações, principalmente para a área de vapor, nós sabemos que lidamos em nosso dia a dia aqui não só com o medidor, mas também com todos os acessórios de linha, com soluções para a área de redução de pressão, enfim, de controle de vazão. Então, quando a gente realmente seleciona um medidor para vapor, por exemplo, nós olhamos, né, velocidade na tubulação, toda a parte de dimensionamento, né, não só do medidor, mas também de tubulação, para ver se realmente está de acordo com as práticas, né, de engenharia para o vapor. Porque o vapor pode ser um fluido muito agressivo, ele pode carregar, por exemplo, gotículas de condensado, causar golpes em linha. Isso pode ser um problema para o medidor, que, como eu já informei, muitas vezes pode ser um ativo da empresa. E aí ele vai receber esse golpe, né? Ele normalmente é o mais caro que vai estar ali na tubulação. Ele tem que ser protegido. Será que a utilização de um separador de umidade não é necessário? Então, veja que a Sarco sempre vai estar preocupada em olhar todo o sistema e não somente a utilização de colocar aquele medidor em determinado lugar ou em outro lugar. Nós olhamos o sistema como um todo. Outro ponto, né, de olhar o sistema como um todo é que nem sempre o medidor tem que ser do tamanho da linha. Ele pode ser menor do que a linha, dependendo da vazão média ali informada, né? E isso também reduz custos de aquisição. Ou, né, dependendo da vazão informada, ou se desativou uma linha do cliente, ou ativou uma linha a mais, também pode ser usado em algumas tubulações maiores, em alguns medidores maiores do que a tubulação. Então, depende, claro, da aplicação, mas veja que tudo isso influencia em custo, e eu não posso, né, por exemplo, reduzir um medidor em relação à tubulação de tal modo que ele possa prejudicar os acessórios de linha daquela tubulação. Por isso, é muito importante a visão do todo na aplicação. Ainda em fatores a serem levados em conta na escolha de um medidor, outro ponto é a faixa, né, ou range possível, né, de vazão a ser medido, que é o quê? A diferença entre o máximo e o mínimo. É crítica. O máximo e o mínimo de vazão, né? É crítica para selecionar corretamente o medidor. Aquele com uma ampla faixa de capacidade é usado quando esses dados são desconhecidos ou inconsistentes. Usar uma ampla faixa pode afetar diretamente o custo do medidor também. Então, nós temos N tecnologias de mercado com N ranges de vazão que ele pode permitir, né, o turn down, e isso tem que ser avaliado, pois muitas vezes você vai instalar um medidor e sabe que o mínimo que a tua linha ou que a quantidade de processos tem de vazão, porque no mínimo você tem que estar, por exemplo, com uma área lá ou um maquinário funcionando, pode ser muito acima de zero.
né? No mínimo, você já trabalha muito acima de zero. Então, você não precisa de um range de vazão absurdo, né? De uma faixa, né? 50 para 1, 100 para 1, para trabalhar com aquele medidor. Tudo isso vai exigir um custo maior daquele medidor. E informar também qual é o range, né? Para quem você solicita esses medidores, qual o range de vazão que você quer medir. Porque aí, quem for selecionar consegue adequar para melhor custo e viabilidade daquele medidor. E o seu processo pode ser interrompido? Isso é importante. Caso não possa, é possível instalar um medidor de vazão que possa ser inserido, né, na tubulação sem parada de processo, ou até mesmo um ultrassônico. É importante avaliar sempre no início do processo de solicitação. Por se tratar de um instrumento, muitas vezes o medidor necessita de calibração, né, como qualquer outro instrumento. Nós recomendamos que se faça calibração, né, com uma empresa certificada, com bancada, com certificado rastreado de calibração, pelo menos uma vez por ano. E nisso você já tem que pensar, né, quando você solicita um medidor, poxa, se eu vou enviá-lo em algum momento para calibração, eu vou ter que parar o processo para retirá-lo da linha. Eu posso parar o processo onde eu instalei esse medidor? Se eu não posso, é importante que, para quem eu estou solicitando, saiba disso, para que a gente encontre caminhos para que o processo não precise ser interrompido. Então, eu tenho soluções aqui, desde medidores de inserção, no qual eu posso recolher a haste e aí não interromper a linha, e esse medidor pode ser enviado, por exemplo, para uma calibração, ou no caso de líquidos, aí um medidor ultrassônico, que vai fazer a medição efetiva por fora na linha, né, sem nenhum tipo de intervenção. Então, ele pode ser retirado a qualquer momento. Saber se o processo pode ser interrompido ou não, onde o medidor está, é muito importante, porque isso vai aparecer depois, né, quando você realmente precisá-lo, tirar ele da linha. Mais fatores que podemos pontuar aqui. Qual o trecho reto disponível na instalação até o ponto de medição? Isso é bem importante. Então, diferentes tecnologias de medidor de vazão requerem diferentes distâncias de trechos retos para medições precisas. Se o tubo reto for limitante, use o instrumento com o mínimo de requisitos. Então, sempre importante verificar no manual aí dos medidores, né, se você possui curvas, trechos, mas o medidor, né, dependendo da tecnologia, vai precisar de trecho reto amontante e ajunzante de diferentes tamanhos, dependendo da tecnologia de medidor selecionado. E é necessário prever isso antes de você adquirir, para que você instale e tenha sucesso aí na medição. Que tipo de rede de comunicação e que protocolo se quer? Então, esses dados, né, que o medidor vai te prover, que ele vai mostrar ali no display, vai falar vazão instantânea, vazão totalizada, pressão, temperatura, densidade, várias informações muitas vezes. Esses dados devem ser levados em consideração ao selecionar um medidor de vazão. Muitas vezes é um desejo a curto ou médio prazo ler as medições do medidor de vazão de seu CLP em um outro sistema de monitoramento. Então, posso até solicitar que aquele medidor tenha só uma saída analógica, mas posso solicitar que aquele medidor tenha uma saída de rede, uma saída digital. Mesmo que eu não utilize agora, se eu já prever isso, né, eu já tenho um medidor com a placa já correta, né, para eu fazer essas comunicações posteriores. Se eu não prever isso antes, eu provavelmente vou ter que me utilizar de adaptações, conexões, para poder carregar essa informação, né, disponibilizada pelo medidor para um supervisório, CLP ou outro sistema de monitoramento. E aqui alguns exemplos de aplicação. Vamos lá. Aplicação 1, medição de vapor. Então, exemplo é uma medição de consumo de vapor em diferentes setores produtivos e integrá-los a uma plataforma de automação para mostrá-lo no sistema de monitoramento principal da planta. Exatamente um pouco do que eu comentei agora de redes, né? Então, eu tenho um medidor de vazão em vários setores, uma medição de consumo de vapor em vários setores produtivos na minha planta e quero integrar uma plataforma de automação para mostrar isso
né, numa área principal da minha planta. Vamos imaginar que antes havia um sistema que só permitia medir o vapor proveniente da caldeira, que normalmente é aquele medidor, né, principal, né, da saída da caldeira, com o medidor de vazão, né, vórtex pré-existente, em uma tubulação de 6 polegadas a uma pressão de 10 bar. Nesta situação, não era possível quantificar a medida de quanto vapor estava sendo consumido em cada uma das aplicações. Por quê? Porque antes eu só tinha a medição ali na saída da caldeira, onde eu gero vapor, né, mas eu não estaria medindo nos consumidores. Então, arquitetura de rede de dados. O que nós podemos instalar nesse caso para poder ter essa informação? Nós podemos instalar, por exemplo, um computador de vazão com uma rede Ethernet para um CLP e aí o CLP transmitir isso para um IHM, né? O CLP obtém informações do computador de vazão, que por sua vez está obtendo as informações lá do medidor de vazão. Os dados são apresentados no sistema de monitoramento, e aí você consegue verificar essas informações de vazão aí no seu sistema principal. Outro exemplo, vamos aqui para a aplicação 2. E aí sim a medição, né, de saída de caldeira. Então a gente tem uma caldeira, uma linha de vapor, o medidor Vortex 4 a 20, né, com saída 4 a 20, por exemplo, ele pode ser enviada a informação para o computador de vazão. E aqui são outras linhas, né, que nem vapor para cozinhas, vapor para tanque de água, vapor para secador. São outras linhas aqui secundárias de distribuição de vapor para outras áreas. Então, antes eu só tinha informação aqui do principal, né, do medidor de saída de caldeira, e agora eu posso integrar toda essa informação para um mesmo computador de vazão, mandar isso para um CLP e aí ser transmitido aí em escala ou IHM. Então eu consigo integrar toda a informação e aí verificar quais são os meus pontos, né, da minha planta de maior consumo. Isso é bem importante, pois é onde eu vou agir, onde eu vou investir, né, para melhorias. Medição de gás natural. Coloquei esse exemplo de medição de gás natural, pois a gente fala muito em redução de consumo de combustível. Então, vamos a um exemplo aqui, né? Como parte de um projeto de melhoria, é necessária a medição confiável de vazão na linha de gás natural, porque pretende-se futuramente trocar o queimador da caldeira e ter uma medição do gás que ela consome para produzir o vapor para uma usina, por exemplo. Para diversificar o investimento, decide-se primeiro instalar o medidor de vazão para ter o consumo preciso do queimador antes de adquirir um novo queimador. Então, eu já inicio, né, investindo num novo medidor para ver o quanto eu tenho, né, qual o meu problema atual, já que eu tenho um queimador muito antigo de gás natural. Desta forma, é possível verificar se as economias de gás prometidas, né, pelo fornecedor desse novo queimador são concretizadas após a instalação do mesmo. É possível utilizar um medidor de vazão Vortex com saída 4 a 20, por exemplo, nesse caso. Então, o medidor de vazão Vortex, né, ele é bem versátil, né? Você consegue medir gás, vapor, vapor saturado, superaquecido, em várias áreas da planta. Assim como eu comentei sobre medidores do tipo ultrassônico, porque eu não vou ter intervenção na linha, medidores eletromagnéticos aí para líquidos, dependendo, claro, da parte de mínimo de condutividade, né? Eu também tenho que verificar isso para utilização. Temos, né, uma série de soluções aí no mercado para variadas aplicações, mas sempre todas ligadas aí às suas metas. Metas de redução de combustível, meta de redução de CO2. Veja quais são as suas metas para que a gente possa aplicar, né, sempre o melhor medidor para que você tenha confiabilidade e consiga realmente a resposta que precisa. Então, fechando aí o nosso webinário praticamente, né, com a importância da medição de vazão, eu quis destacar aqui tanto as metas na área de sustentabilidade, quanto as metas
na área financeira e qual a importância de selecionar um correto medidor para uma correta aplicação. Então, nesse caso aqui, com a ajuda do instrumento, eu vou verificar facilmente o desempenho da instalação em termos de consumo de gás natural e até a redução, né, desse consumo. Posso até pegar essa redução do consumo do gás natural, converter aí em redução de emissão de CO2 e demonstrar qual o meu ganho, né, em sustentabilidade. Conte com a Sarco aí, com a Spirax Sarco para demonstrar os ganhos em sustentabilidade que você, caso você necessite em sua empresa. Pessoal, de minha parte é isso. Eu quis trazer um pouco sobre aplicações, um pouco sobre a área de sustentabilidade, redução de consumo e trazer a importância, né, da utilização desses instrumentos. Acho que eu consegui terminar aí até um pouco antes do tempo, viu, Rashid? Se houver perguntas aí no chat, você me informa. Se não, se elas forem por e-mail, eu também posso responder o pessoal. Quem quiser conhecer mais sobre a linha da Spirax Sarco, também pode entrar em contato comigo através do e-mail que está aí na tela. Legal, Elo, muito obrigado pela apresentação. Eu estou dando uma olhada aqui no chat. Até o momento a gente não tem perguntas, mas como eu falei lá no início, a gente tem um espaço na nossa pesquisa, caso vocês queiram elaborar melhor a pergunta, lá a gente deixa um espaço para vocês elaborarem, né, dá tempo de escrever, e a gente tenta responder o quanto antes para vocês por e-mail. Eu até mandei uma mensagem para o pessoal aqui, perguntando se alguém tinha alguma dúvida, se ficou alguma coisa no ar aí que dá para a gente responder. Até então não recebi nenhuma resposta, mas queria agradecer a sua participação, Elo. Caso a gente não tenha aí perguntas, já queria agradecer de antemão. E a gente vai ter um próximo webinário seu agora em dezembro, tá? Deixa eu aproveitar, tem uma pergunta do Luiz aqui, apareceu aqui para a gente. O Luiz pergunta o seguinte: existe medidor de vazão para materiais sólidos, tipo líquido com porcentagens de sólidos? Depende dos sólidos e do tamanho desses sólidos, né, o que ele se especifica. Existem sim medidores, mas realmente teria que especificar qual tipo de sólido, na verdade, o tamanho de particulado, né? Sólidos às vezes parece algo assim até muito grande, mas qual é esse particulado, do que ele é feito, e sim, muitas vezes até o próprio ultrassônico, dependendo aí dessa mistura, pode ler um fluido desse. Realmente depende do particulado ao qual se refere. Perfeito, Elo. Bom que a gente deu um tempinho, o pessoal conseguiu Acho que eu vi estimular algumas. outra pergunta. Uhum. Eu posso utilizar o medidor ultrassônico para vapor? Essa é a segunda pergunta. Existem algumas soluções no mercado, sim, de ultrassônico para vapor. A Spirax não possui ultrassônico para vapor, né? Nós possuímos o de inserção Vortex, né, para vapor, ou os modelos de área variável. Eu, sinceramente, não me recordo outras marcas, mas pode ser sim que exista um ultrassônico para vapor aí no mercado. Nós aqui da Sarco não trabalhamos com ultrassônico para vapor, somente para líquidos. Legal. Elo, então agradeço a sua participação. A gente vai ter um treinamento sobre válvula de controle agora em dezembro, né? E peço para que todo mundo aí, se tiver disponibilidade, né, responder a nossa pesquisa de satisfação. E é uma oportunidade aí de trazer temas para a gente, para o ano que vem, né? E também é uma oportunidade de estar recebendo um certificado de participação da Spirax Sarco. A gente tem mais uma pergunta aqui, né, do Gustavo, referente a, deixa eu ver aqui, temos medidores de vazão mássico para vapor? Quais as diferenças do mássico e volumétrico e qual a melhor opção? Eu não sei se é mássico que fala, tá? É mássico, sim. Nós aqui da Sarco não temos medidores mássicos para vapor, né? E não existe melhor, existe realmente a aplicação, né, correta. Mas nós utilizamos muito o volumétrico e podemos entregar a informação mássica através da fórmula para densidade, né? Então, no display, ele aparece como vazão mássica e volumétrica, mas ele não é um medidor mássico, né?
É isso. Perfeito, Luiz. Tem uma outra pergunta aqui do Jean, referente a treinamentos em Recife. Jean, a gente teve um treinamento recentemente em Fortaleza, acho que foi o mais próximo aí da região. E foi um treinamento que passou, foi recente, né? A gente tem um treinamento de projeto de sistemas de vapor, mas a gente já está desenvolvendo o nosso calendário de treinamentos para 2023. E nesse calendário, a gente está discutindo a possibilidade de ter um treinamento em Recife, mas caso a gente não tenha um treinamento em Recife, a gente todo ano, isso eu posso te dar quase como uma certeza, todo ano a gente faz um treinamento em Fortaleza, tá? E também a gente tem os treinamentos em outras regiões, né? A gente tem bastante treinamento aqui na região de São Paulo, treinamentos também na região do Sul, né? A gente tem treinamentos em Blumenau, Porto Alegre, e tem treinamento também, um que seria um mais próximo também, seria o treinamento de Belo Horizonte, também ocorre todo ano, tá? Então é isso, Jean. Mais uma dúvida aqui do Carlos, Luiz, que é um treinamento, perdão, que é uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, qual medidor de vazão recomendado para usar na linha de retorno de condensado? Pergunta do Carlos. A grande problemática da linha de retorno de condensado é que o condensado vai ser um fluido bifásico, né? Ele vai ter água e vai ter vapor. A gente recomenda a utilização, muitas vezes, do eletromagnético, mas tentando fazer uma instalação na qual eu possa realmente ler só a parte água, né? Ou fazer uma instalação que eu possa ler só a parte vapor. Mas os fluidos, né, coexistentes, bifásicos, a gente não tem, né, um medidor que possa fazer essa leitura do fluido bifásico. Então, normalmente utiliza-se o eletromagnético e garante-se a instalação para medição da parte água. Legal. Elô, tem mais uma pergunta, né, do Cristiano. Ele quer saber se existe um treinamento para auditoria de eficiência energética. Acho que nessa eu posso até responder. A gente Calma tem um aí, treinamento à só uma vontade. coisa é treinamento para a área de eficiência energética, outra é treinamento para ser um auditor de eficiência Perfeito, energética. O que perfeito. nós temos é treinamento de eficiência energética. Para ser auditor em eficiência energética é aquela certificação, né, uma delas, né, que eu mostrei que é o CEM, né, que é o Certified Energy Manager, e isso é uma certificação que é fora, né, do Grupo Sparks. A gente tira essa certificação para os nossos engenheiros aqui, para que eles possam fazer auditoria em eficiência energética, utilizando essa certificação nos nossos relatórios e nos relatórios que vão para os clientes. Não sei se ficou claro. Uma coisa é treinamento na área de eficiência energética, mostrando aí para nós, né, para os nossos clientes, quais são as áreas em que ele pode ter, né, ganhos em eficiência energética com as nossas soluções, por exemplo, de retorno de condensado, de recuperação de vapor flash. Isso é um treinamento de eficiência energética. Agora, treinamento para ser um auditor de eficiência energética já não temos. Legal, perfeito, Elô. Obrigado pela resposta. Eu ia trazer que a gente tem esse treinamento, né, de eficiência energética, mas não nessa parte de auditoria, né, só para eficiência energética mesmo. Só voltando lá na pergunta do Jean, com relação ao treinamento de Recife, a gente tem os dois próximos treinamentos que a gente tem, vão ser um em Goiânia, que é na próxima semana, no dia 16, que é de projetos de sistemas de vapor, e o próximo treinamento, que vai ser no dia 21 agora de novembro, vai ser em Porto Alegre, também de projetos de sistemas de vapor, tá? A gente está com inscrição aberta, e para se inscrever é só entrar no nosso site, a gente tem uma aba treinamentos, e procurar o treinamento de projetos de sistemas de vapor, tá? E lá você vai ter o formulário de inscrição desses dois treinamentos. E por último, a gente tem o treinamento, que vai ser o último treinamento do ano, né? Vai ser o treinamento de válvula de segurança INR13. Ele vai acontecer aqui em São Paulo, em Cotia, e ele vai acontecer no início de dezembro, tá? No dia 5 de dezembro. Então, de treinamentos, é isso. Heloíse, aparentemente acho que acabaram as perguntas. Queria agradecer mais uma vez sua participação, mais uma vez sua apresentação, muito elucidativa, e agradecer a participação de todo mundo, né? Todo mundo está aqui, é um horário aí, um horário cedo, de terça-feira, né? Então agradeço a participação aí de todo mundo, tá? Então,
Obrigado aí, um bom almoço, um bom dia para todos. Obrigada, Rachid. Obrigada aos participantes. Um bom dia a todos.